7h40 em ponto aqui na Rádio Globo. Vamos para o nosso quadro Gestão Hoje, Dicas TGI. Nosso bate-papo é com o Fábio Menezes, sócio da TGI Consultoria. Vamos falar sobre esse índice de empresas que surgem, desaparecem nos primeiros anos de existência, né, que ainda é muito alto, o número de mortalidade. E aí a gente conversa agora com o Fábio. Fábio, ótimo dia para você e obrigado por conversar com o ouvinte da Rádio Globo. Olá, Anderson, um bom dia para você e para os ouvintes da Rádio Globo. Então, Fábio, a gente tem esses dados alarmantes, né? Que muitas das empresas não conseguem sobreviver sequer ao primeiro ano de funcionamento. Como é que a gente pode fazer para estruturar bem um negócio com mais chances, né, de perpetuação e de prosperidade, hein? Anderson, eu destacaria 4 principais pontos. O primeiro é a de análise do mercado, ou seja, as pessoas precisam pesquisar. Hoje em dia nós temos aí a internet que facilita muito esse trabalho. Com alguns cliques nós conseguimos ter acesso a um volume de informação muito grande, né? Então é importante investir nesse tipo de pesquisa da internet, mas não apenas ficar restrito às redes, mas sim, se puder visitar estabelecimentos do mesmo segmento, visitar concorrentes, se for possível ainda, em cidades diferentes, em outros estados, e muitas vezes em outros países, para conhecer bem aquela atividade. A gente observa ainda empreendedores que têm uma certa simpatia por determinado negócio ou determinado ramo de negócio, e daí tem a ideia de abrir uma empresa naquele segmento. Mas é importante a gente lembrar, uma coisa é você ser consumidor de um serviço, outra coisa é você ser o empreendedor do serviço. Então, por exemplo, quem de repente toma a decisão de abrir um restaurante, possivelmente vai ter que trabalhar nos finais de semana, vai ter que trabalhar à noite, e uma rotina com essa sistemática não é muito fácil, não é muito simples, né? Tem pessoas que se identificam e tiram de letra, mas muitas pessoas que têm uma resistência a ter esse tipo de rotina. Então é importante buscar conhecer o mais possível do negócio antes de tomar a decisão de abri-lo. Estudar os concorrentes, pensar quais seriam os seus principais fornecedores, os insumos, os equipamentos necessários. Isso é fundamental para não descobrir algumas coisas depois que o negócio começou a funcionar. O segundo passo que eu recomendaria seria estruturar um projeto empresarial. Ou seja, de preferência antes de começar, mas pensar, qual é mesmo esse negócio? O que é que eu vou fazer? Esse negócio tem que público-alvo? Como é que nós vamos nos diferenciar das empresas que já estão em operação? Qual a região que nós vamos atender? Dependendo do tipo de serviço, evidentemente. Mas é pensar, que negócio é esse? Qual é a espécie de certidão de nascimento desse negócio? Que foco ele terá? Como ele vai ser reconhecido no mercado? E como o empreendedor não quer que ele seja reconhecido no mercado? Você já precisa ter clareza de qual é a identidade do empreendimento. Um passo seguinte seria investir num planejamento, somente um planejamento estratégico, ou seja, depois de analisar o mercado e ter o máximo de informações possível e efetivamente tomar a decisão de entrar no negócio, precisa estruturar o projeto empresarial e aí partir para um planejamento definindo objetivos de médio e de longo prazo. Eu recomendo sempre que os processos de planejamento, principalmente para quem está no início dos negócios, sejam os mais simplificados possíveis. Não devem ser superficiais, simplistas, mas devem respeitar a complexidade das organizações, dos setores, de cada sociedade. Muitas vezes as pessoas empreendem em conjunto, em sociedade. Sim. Mas ser um processo que não exija uma dedicação de tempo, de energia muito grande, entrando numa minúcia tão grande. É evidente que não existem processos que são básicos para qualquer tipo de negócio. Muitas vezes você precisa fazer um estudo mais aprofundado. Mas, em linhas gerais, a recomendação é investir em processos simplificados. E para dar maior consistência ainda ao planejamento, é fundamental ter um orçamento básico, que pode ser um orçamento para a implantação do negócio, e aí tem custos com reforma, compra de equipamentos, contratações, enfim, todo o custo para que o negócio comece a implantar,
e ter um orçamento de operação do negócio. Eu acho, Anderson, que esses são os 4 principais pontos. Investir no conhecimento do mercado, construir o projeto empresarial, formular um planejamento estratégico básico e ter um orçamento. Nessas 4 etapas, com essas 4 ferramentas, o empreendedor já começa o seu negócio com mais chances, ou pelo menos tendo refletido sobre pontos essenciais que, sem dúvida, aumentariam e muito as chances de sucesso. Okay. Acho que é isso. Anderson, um abraço para você e para os ouvintes. Abraço, Fábio Menezes, sócio da TGI Consultoria, no nosso quadro Gestão Hoje Dicas TGI, que trouxe essas informações sobre como melhorar, né, algumas estratégias para poder continuar estruturando o negócio de uma forma mais eficiente e evitar que sejam fechados, por exemplo, no primeiro ano de existência, como acontece muito no Brasil.